Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre definição do que são minerais e rochas, né? Na aula passada, o que aconteceu? Nós estávamos falando sobre como que se formavam as rochas. Agora a gente vai falar desse termo minerais, rochas e, lógico, vamos definir, por exemplo, o que seria o minério, tá? Então, como foi visto na aula anterior, a gente viu que as rochas, elas são divididas em três grandes grupos. As rochas magmáticas, que podem ser plutônicas ou vulcânicas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Esses três grandes grupos abrangeriam todas as rochas. Mas eu volto e meio, eu falo com vocês que essas rochas são formadas de minerais. E aí, a ideia aqui é vocês entenderem o que é esse mineral que eu fico me referindo. Então, o que seria o mineral? Nós que somos da química, você poderia pensar o mineral, pensando na rocha como se fosse uma mistura, você poderia pensar o mineral como uma substância. Só que, diferente da substância que nós estamos acostumados a verificar no dia a dia de química, esses minerais, às vezes, eles têm substâncias que são bem complexas, complicadas, a mistura de duas ou três substâncias de química que a gente conhece. Tá? Então, o mineral ele seria um dos componentes da rocha. Normalmente, uma rocha ela é composta de vários minerais. Tá? Em termos de composição química, esses minerais, usualmente, eles têm, na sua estrutura, sódio, potássio, silício, oxigênio, cálcio, magnésio, tá? E os metais, principalmente os metais de transição, eles vêm a trabalhar principalmente a coloração desses minerais, tá? Então, cada mineral vai ter a sua composição química, tá? Que é uma composição normalmente bem complexa, é uma fórmula química bem grande, e quando você observa a fórmula química, você vê que pensando em substâncias puras, que a gente vê na química, existe na estrutura do mineral várias substâncias puras, mais de uma, tá? Porque é uma fórmula bem complexa. A gente vai trabalhar a parte de química aí desses minerais. Ok? Então, como eu já tinha falado aqui, a rocha já é formada de um aglomerado de minerais, tá? E esses minerais, eles vão se misturar na rocha durante o seu processo de resfriamento. Quando ocorre o resfriamento do magma, esses minerais que estavam naquela situação fundida, mas não totalmente líquida, bem viscoso, aquela mistura bem viscosa, eles vão se arranjando e, geralmente, esses minerais, se você der o tempo suficiente, eles geram estruturas cristalinas. Essa mistura de minerais gera estruturas cristalinas, tá? Isso vai depender da forma como é resfriado e das condições ao redor, tá? Mas, normalmente, tendo as condições, elas formam estruturas cristalinas, que a gente vai ver a diferença de cristalina e amorfo daqui a pouquinho. Bom, um termo que é usado, olha só, esse termo, eu só vou colocar aqui porque, às vezes, complica, é do mineraloide. Esse mineraloide, ele é um falso mineral, se pensar em definição clássica. Por quê? Porque, diferente do mineral que veio e resfriou lentamente e formou uma estrutura cristalina, esse mineraloide é uma estrutura amorfa, ela não é totalmente cristalina. Na verdade, ela é um semicristal, né? Ela tem um arranjo cristalino, mas não um arranjo perfeito. Ok? Tudo bem, gente? Posso continuar? Bom, um termo que é importante entender é o de minério. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de minério, né? Minério, todo mundo já ouviu falar. Por quê? Porque nós moramos aqui numa região que tem empresas siderúrgicas que utilizam desses minérios, tá? Para seu processo industrial, e é usual a gente ouvir esses nomes. Principalmente aqui na região do Espírito Santo e Minas Gerais, é bem comum.
Outros locais já não é tão comum, porque não teria contato com esse tipo de empresa. Bom, o minério é um termo utilizado pelo ser humano para quando ele dá valor agregado, valor financeiro, tá, gente? Para aquele mineral ou rocha que ele extrai para industrializar, para trabalhar com alguma coisa. Então, olha só, toda vez que você tem uma rocha ou um minério, perdão, uma rocha ou um mineral que dê algum resultado financeiro, ele passa a ser chamado de um minério também, tá? O mais comum é a hematita, né? Onde eles utilizam isso no processo siderúrgico de aço, né? Então, você extrai aquela mineral da rocha, tá? A hematita, quando ela é extraída da rocha, você separa ela, faz aquela separação inicial, e esse mineral é levado para siderúrgica, tá? E aí ele, ao invés de ser chamado de mineral hematita, é chamado só de hematita ou minério de ferro, que é o termo usado pelas pessoas, ok? Bom, jazida já é o termo onde esse mineral é encontrado, tá? E esse termo jazida, ela é utilizada sempre que tem minério a ser extraído, tá? Não é comum você usar o termo jazida no meio científico, você não vai usar jazida, você vai colocar a fonte, o local, mas você não usa jazida. Jazida é um termo comum quando você extrai minério de alguma coisa. Aí tem vários, pode ser de alumínio, a bauxita, todos eles são minérios, porque eles têm alguma relação financeira, ok? Olha, eu sei que tem dado problema na hora que a gente tenta fazer os vídeos, eu vou ver se vai passar. Isso aqui é um outro vídeo, tá? Se, por acaso, der problema de áudio, já me avisem no início que eu paro, tá bom? Como que ocorre o processo de formação desses minerais? Como eu falei para vocês, o magma, todos esses componentes dos minerais, eles estão lá no seu estado de fundido, que é um estado intermediário, porque ele não está totalmente fundido, alguns dos minerais estão e outros não totalmente, e lá naquela mistura eu tenho formação de materiais de estado sólido fundido, ou seja, liquefeitos, e muitos gases. Quando ocorre o resfriamento, o tempo do resfriamento é essencial. Por quê? Porque se você não resfriar ele no tempo adequado, ele vai formar superfícies porosas, visto que esses gases eles vão sair, vão se desprender da estrutura, ou vai formar estruturas ocas. Caso o gás fique preso numa mesma região, ele vai formar uma bolha dentro do material sólido. Então, a primeira coisa que é importante no processo de formação dos minerais é a temperatura, mas não é só ela. Além da temperatura, eu tenho o processo de pressão, porque isso vai depender da profundidade que está ocorrendo o resfriamento, tá? Quanto mais profundo, mais pressão, porque eu tenho toda aquela massa acima dela fazendo pressão, tá? Lembrando que pressão é força sobre área, tá? Então, é uma massa grande e, lógico, uma área bem grande, mas eu tenho uma pressão envolvida ali. E, além da pressão e da temperatura, eu tenho, às vezes, a ação de materiais que provocam mudanças estruturais. Por exemplo, eu tenho água subterrânea que pode interferir no processo. Então, de alguma forma, aquele material pode ter contato com a reserva de água e, desse modo, essa água subterrânea pode vir interferir naquela primeira região e na formação daqueles primeiros minerais. Por quê? Como eu falei para vocês, os minerais são cristalinos. Então, eles, à medida que vão sendo resfriados, os átomos que formam ele vão procurando regiões de modo que se oriente e forme um cristal, tá?
E lembrando, eu não tenho somente um tipo de mineral. Uma rocha é constituída de vários minerais. Então, eu vou tendo diferentes minerais com diferentes estruturas cristalinas, dando origem àquela rocha naquele instante. Tá? Então, isso tudo vai depender da situação que ele se encontra. Bom, dentro desse estudo, por que a gente está falando isso? Porque vocês têm que ter uma noção de como identificar, não precisa de ser especialista, mas muitos minerais são fáceis de serem identificados simplesmente olhando, tá? Aí, quando esse mineral ele tem essa facilidade da identificação, porque ele tem algum traçado ou alguma característica que você simplesmente sem o uso de nada sofisticado identifica, a gente fala que isso é uma análise macroscópica. Quando você utiliza algum tipo de equipamento, normalmente é utilizado o microscópio, tá? É um microscópio óptico, mas ele tem uma característica específica, tá? Principalmente de luz polarizada, que auxilia na identificação. Aí eles chamam de pretográfico. O título usado, tá? Vocês vão ver mais na frente, na hora que eu for falar os tipos de minerais, que existe, por exemplo, minerais que você identifica com traçado. Aí você fala, como assim traçado? Esses minerais, quando você risca ele numa determinada superfície, não é em qualquer superfície, ele tem um traço característico, com uma cor característica do mineral. E aí você, sabendo as características externas dele, mais o traço, você consegue identificar, sem uso de mais nada. Agora, existem várias técnicas, né? Você, hoje, pode identificar, além do microscópio petrográfico, você pode identificar por análise térmica. Então, uma técnica que você identifica alguns minerais. Difração de raio-x, você praticamente identifica todos, tá? Análise química, você consegue determinar os constituintes, e pelos constituintes você passa a ter uma noção do que está lá. Alguns é possível determinar por espectroscopia, tá? Mas não é muito poucos, então você consegue fazer análise. Mas aí tudo vai depender. E normalmente é feito a análise macroscópica e confirmada pela análise microscópica. Normalmente é feito assim, ok? Cristal, o que é um cristal, hein, pessoal? A definição de cristal, pensando em uma estrutura microscópica ali, ou nanoscópica, é a mesma de cristais macroscópicos, é tudo igual. Então, quando você pensa no cristal microscópico, eu vou falar isso lá na parte de sólidos cristalinos em química inorgânica, quem estiver fazendo, ou quem já fez já sabe, você tem uma estrutura onde átomos eles estão organizados equidistantes, ou seja, um em relação ao outro, ele está organizado numa distância específica, e essa organização, ela é uma organização em 3 dimensões, e normalmente com a grande extensão de átomos, variando aí em torno de 10 a 30 mil átomos. Aí você considera isso de um cristal, um monocristal. Quando eu falo de minerais, essa escala é muito maior. A quantidade de átomos é muito maior e a diferença dos minerais é que eu não vou ter um monocristal. Eu vou ter uma superfície policristalina. Como assim policristalina? Porque nessa superfície eu vou ter a junção de vários monocristais, orientações específicas, organizados entre si. Aí isso vai dar origem a um mineral. Então, ó, mineral, ele é cristalino? É cristalino. Mas ele é um policristal. Por quê? Porque eles são formados de vários monocristais que se orientam, tá? Se orientam e formam a sua estrutura. As pessoas que, principalmente de cristais transparentes, que entendem, eles conseguem perceber os defeitos que os cristais possuem. Por quê?
Se eu tenho vários monoscristais orientados, um em relação ao outro, eu vou ter regiões onde não vai ter átomos, ou se eu tiver átomos desorientados. Então, são pequenos defeitos na estrutura, que, lógico, você, sem o auxílio do aparelho, você não vê, mas você percebe, por exemplo, durante a passagem da luz. Eu não sei ver direito, não, tá? Com microscópio eu consigo ver, mas simplesmente olhando eu não consigo ver. Com a lupa eu não consigo ver, mas tem gente que consegue, ok? Tudo bem? Posso continuar? Bom, só para dar uma orientada, esses minerais, gente, eles, quando mudam a sua estrutura cristalina, como assim muda a estrutura cristalina? A estrutura cristalina é o arranjo atômico, tá? O arranjo que os constituintes daquele mineral se encontram em relação ao outro. Esse arranjo, ele pode ser alterado pela pressão, pode ser alterado pela forma de resfriamento, pelo tempo que ficou sendo resfriado, tá? Pelo tempo que ficou sendo resfriado e ainda pelos constituintes que estão presentes. Se houver algum outro tipo de átomo ali que tem a tendência de causar mudança na orientação, uma substituição lá na estrutura cristalina. Então, isso provoca o quê? Quando você vai fazer a análise da composição química, o que a gente analisa? Você analisa os átomos ou grupos de íons. É isso que você faz lá na analítica. Então, quando você está lá na analítica, você vai identificar, eu tenho presente o cátion tal, eu tenho presente o grupo de ânions tal. Você está fazendo análise da composição. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer análise, como ele é um sólido, uma das análises que se faz é uma análise de raio-x, onde você identifica as substâncias presentes. Aqui vai ter o óxido tal, vai ter fulano, beltrano, ciclano. Mas isso sozinho não é suficiente para indicar para você qual é o tipo de mineral. Por quê? Porque esse mineral, dependendo das condições com que ele formou o seu cristal, ele pode ter uma orientação diferente. E quando ele passa a ter uma orientação diferente, ele passa a ser outro mineral. Ok? O exemplo mais clássico, a gente vai falar isso em sólidos lá na química inorgânica, é quando você tem uma estrutura de carbono, onde você tem um mineral que é a grafita, esse mineral é uma pedra escura, né, muito macia, que você consegue riscar com certa facilidade, e ela forma estruturas lamelares, você consegue desfolhar essa grafita, tirar pedaços e desfolhar, que dá origem a grafite de lapiseira, grafite que a gente usa aí para escrever. E com a composição química muito similar, eu tenho o diamante, que é um cristal que você olhando ele, você não diz que aquilo ali é formado de carbono, tá? Então, são estruturas cristalinas diferentes, tá? Uma e outra, mas a composição química é praticamente igual. Beleza? Posso continuar, gente? Aí aqui eu vou tendo as formações, né? Esses aqui são os cristais mais fáceis da gente identificar, mas lógico, mesmo não crescendo dessa forma, eu tenho estruturas cristalinas tipo essa, ou o próprio ouro. Ó. O ouro é uma estrutura cristalina, ok? Então, não tem que ser esse tipo de cristal para estar orientado. Esse é um deles. Eu tenho outros diferentes e também são cristalinos. Perguntas sobre minérios, rochas e minerais, gente. Eu acho que é o último slide. Não, é o último slide. Eu vou falar um pouco sobre as ligações químicas e vou voltar aqui na próxima aula. Bom, quais são as ligações químicas que são feitas nesses minerais? Por que eu falo dos minerais? Porque a rocha
ela é constituída de uma mistura de minerais. Então, o tipo de ligação química que é importante são os que estão nos minerais, tá? Normalmente, nesses minerais, vão prevalecer de forma simultânea, ou seja, elas coexistem, ligações iônicas e covalentes, ao mesmo tempo, tá? Então, não estou dizendo que, não, vai fazer assim ou vai fazer essa. Não, ela vai ocorrer ao mesmo tempo. Vai haver uma concorrência ali, porque existem estruturas de minerais que eu tenho predominantemente ligações iônicas. A mais comum é o que vocês conhecem, já conhecem, que ela é praticamente sal grosso. Tá? Não é bem o sal grosso, que esse sal grosso que a gente compra, ele é do processo de evaporação da água do mar. Mas existe o sal formado naturalmente, onde esse mineral é chamado halita, tá? Halita. Então, é o nome que se dá. Aí ele cristaliza, tá? Provavelmente ele cristalizou num processo de algum mar que foi geologicamente isolado, e ali veio cristalizando essa jazida lá de sal, tá? E aí, nesse tipo de estrutura, a predominância desse mineral é de uma ligação iônica entre cátions e ânions. Mas existem outras estruturas, inclusive do minério de ferro, tá? Inclusive de estrutura de calcário, tá? Que é calcita, ou a hematita, né? Se fosse o minério de ferro, onde as ligações predominantes lá são covalentes. Tá? Aí você fala, poxa, mas não tem ligação iônica? Não é isso, é predominância de ligações, tá, que ocorre. E além desse tipo de ligação iônica e covalente, que são as ligações primárias, entre um mineral e outro, olha só, cada mineral tem a sua estrutura cristalina diferente, ou seja, seus átomos se orientam, vão formar um encadeamento de estrutura com uma orientação específica. Então, se você pensar como se fosse um Lego, uma estrutura cristalina não se encaixa perfeitamente na outra, porque são orientações diferentes. Lá na inorgânica, quando eu falar da formação de grãos, isso vai ficar mais claro, porque várias estruturas cristalinas dão origem aos grãos. E esses grãos, que são esse aglomerado de estruturas cristalinas, eles tendem a ter defeito, por quê? Porque os grãos de estruturas cristalinas diferentes não têm uma compactação perfeita. E aí, nesse ponto, vem um tipo de interação que é muito importante para manter a coesão da estrutura, que são as forças de Van der Waals. Tá? Essas forças de Van der Waals, elas tendem a manter aquelas estruturas naquela posição, mesmo sem um encaixe perfeito. Ok? Eu não sei se eu estou sendo claro, vocês estão entendendo, gente? Posso continuar? Então, os minerais polimorfos, já falei lá, tá? A parte dos minerais polimorfos fica muito mais clara quando eu mostro a estrutura cristalina, mas eu não sei o quanto que vocês viram de estrutura cristalina, então eu meio que tirei essa parte daqui, porque não é importantíssima, né, a estrutura cristalina, mas a ideia de minerais lá polimorfos são aqueles que têm estruturas cristalinas diferentes, apesar de ter a sua composição química igual, que foi o exemplo lá do carbono e do carbono, onde tem diamante e grafita, e hoje tem muitas outras estruturas de carbono. Tá? E, por fim, existem vários minerais que são isomorfos. O que são isomorfos? O iso é igual, morfos é de morfologia. Então, esses minerais, eles têm composições químicas muito semelhantes. O que isso provoca? Isso provoca a possibilidade de se misturarem durante o processo de solidificação. Aí, o resultado é uma rocha que você
não percebe a diferença entre os dois minerais. Ela parece que é um só, mas, na verdade, quando você faz a análise da estrutura, ele tem uma composição química um pouquinho diferente e a estrutura é um pouco diferente. O exemplo mais claro de todos é uma rocha que é originada a partir do metamorfismo da calcita e da aragonita, tá? Que a gente chama de mármore. Mármore dolomítico é o nome que ele tem. Qual que é esse mármore? Quem conhece mármore sabe que mármore, principalmente o comercial, né, quando a gente olha, é uma placa plana, na natureza não é assim, né, não tem esse corte plano, e ele é branco, tá? Com alguns pontos mais brilhantes do que outros, e existem dois tipos de mármores no comércio. Um mármore todo branco, e o mármore, que a gente chama de mármore calcítico. E um mármore que tem algumas manchas cinza para um tom mais escuro. Esse é chamado mármore dolomítico. Vocês já ouviram falar? Alguém já viu essa estrutura? Um mármore com as manchas cinzentadas? Esse mármore com as manchas acidentadas, ele é uma mistura com dois tipos de minerais, onde o MgCO3 ele está presente e é identificado nessa parte mais escura. Mas você olhando a placa de mármore, você pensa que é a formação de um só minério. Mas, na verdade, ele tem mais de um minério. Aí eles falam que esses são minerais isomorfos, porque ela tem uma composição química muito parecida e a estrutura cristalina é praticamente idêntica. Diferençazinha pequena, lá na distância entre os átomos. E aí pode ocorrer a substituição um do outro. Cada mineral é como se diluíssem um no outro. Ok? Perguntas? Bom, então, ó, quanto às ligações químicas, só para a gente recapitular, elas normalmente são uma mistura de iônico e covalente, normalmente, sendo que existe alguns minerais que são predominantemente iônicos, como a halita, ou minerais que são predominantemente covalentes, como a calcita o calcário e a hematita, tá? Mas esses minerais, como eles se formam numa rocha e têm defeitos cristalinos, existem também forças secundárias de Van der Waals que mantêm elas unidas, tá? Os minerais polimorfos são aqueles que têm uma composição química similar, mas têm estruturas cristalinas diferentes. Aí geram propriedades totalmente diferentes um do outro. Até a cor é diferente. E os minerais isomorfos é que têm estrutura química um pouquinho diferente, mas estrutura cristalina quase idêntica. E aí eles tendem a se misturar totalmente. Ok? Alguma pergunta, gente? Ó, então, gente, um bom feriado para todo mundo aí. Divirtam-se, juízo, hein? A pandemia não acabou ainda não, hein, gente? Se precisarem de alguma coisa, tá? Eu vou colocar tudo lá. Um abração para todo mundo.